Para recomeçar do zero, basta ter esperança, Fábio? Olha, eu acho que, na verdade, a gente não recomeça do zero, né? A gente vai se regenerando, eu acho que a gente vai aprendendo com a vida e esse ano ficou muito visível essa questão comigo, porque, enfim, eu tinha uma personagem para fazer em março e aí, então, junto com o Chico Salgado, a gente fez um trabalho estético, né, para personagem, e que incluía uma dieta alimentar, uma equipe de trabalho, de exercício físico. E isso, enfim, isso se torna muito visível, né? Eu acho que a opinião das pessoas, não sei, acho que as pessoas materializam, né, quando elas veem esse resultado no corpo, assim, elas veem a disciplina, a persistência. Mas eu acho que, cara, essa transformação para mim não veio de agora, assim, né? Eu acho que a grande transformação que eu tive esse ano foi no campo espiritual. Opa! Muito mais do que uma perda de peso ou uma questão estética. A questão do alimento é interessante porque ela me trouxe outros valores, né? Me desprender de excessos, de o que de fato eu preciso me alimentar. Mas foi a primeira vez que você pensou nisso ou isso já vinha conversando com você, meio idas e vindas, ou foi uma novidade? Não, eu já tive muitas mudanças físicas em função de personagens, né? Mas eu acho que quando em março o mundo parou, né? A gente parou de gravar, a gente continuou, né? A gente continuou esses treinos, a gente continuou essa alimentação. Então, isso foi aprofundando o meu autoconhecimento, né? O conhecimento sobre o funcionamento do meu corpo. E eu fui me desapegando de outras coisas e aí veio mais equilíbrio, menos ansiedade. Muita gente fala, pô, cara, eu quero fazer essa dieta, mas eu acho que a coisa é tão mais profunda que o perder o peso. Eu acho que, na verdade, bom, perder o peso pode ser até importante para a saúde e tudo mais, e você, enfim, estar nesse padrão de pouca gordura, isso pode ser muito bom para muita gente, mas o benefício que isso te traz espiritualmente é muito maior do que a crítica externa, do que a observação externa estética, né? E o fato é que a gente ficou esperando para voltar a gravar a série, e isso já tem 14 meses. Então, eu ainda estou experimentando camadas mais profundas desse benefício, né? E aí eu acho que vem a espiritualidade com muita força, porque o alimento é impressionante, assim, impressionante como as coisas com as quais eu me alimento hoje, elas me tornam mais leve e mais forte, né? Sim. Para lidar com qualquer tipo de situação. Então, quando eu falo de esperança, quando você me pergunta sobre esperança, eu não é uma palavra meio desconfortável para mim, assim, porque eu acho que se você não age, a esperança não serve de nada, assim. Eu acho que é muito mais importante você pensar no momento de agora, você agir, né, em seu favor, né, você construir coisas hoje, né, do que você muitas vezes, e não pensar no futuro, não, assim, não pensar em esperança, né? Eu acho mais válido do que o contrário, do que você estar inerte e ficar esperando coisas acontecerem. As coisas só acontecem quando você se movimenta, quando você se propõe a agir em direção à mudança. Eu acho que a esperança, isso que o Fábio falou, eu concordo muito, a esperança, o otimismo, essas coisas
não podem ser fruto de uma ilusão. Não tem nada a ver com ilusão, com fantasia. É isso. Quando a gente fala de otimismo ou de esperança, eu acho que a gente tem um trabalho que tem que ser feito para que isso seja, de alguma forma, aconteça o que você quer, que seja lá o que você quer que aconteça. Senão vira aquele negócio meio The Secret, né? O segredo, aquela coisa, se você pensar... Mas, de qualquer forma, nem isso que eu acho meio baboseira... aliás, é um ótimo perdendo likes falar que eu acho o segredo uma baboseira. Bota dentro de você pensamentos bons, né? No sentido de, não da maneira poliana de pensar, mas quando você é grato às coisas que te acontecem, seus privilégios, as coisas, você vai vendo o mundo de uma forma mais positiva e, de alguma forma, isso vai te ajudando de uma maneira mais concreta ali no final. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu projeto, eu planejo, dando sempre espaço pro erro acontecer e para eu não me frustrar de maneira nenhuma com ele, de eu aceitar o improviso que vem durante a vida, mas para ver, eu acho que deve-se ter plano, né? Você tem que ter um objetivo, eu quero ter um objetivo para seguir, mesmo que seja para nunca seguir aquele plano de maneira nenhuma e você esquecer dele no meio do caminho. Mas assim que eu esquecer esse plano, eu quero ter o outro, porque isso faz a gente crescer. Projeto, não necessariamente material, um projeto de isso, achar a espiritualidade. Já falei 1000 vezes aqui que eu sou um cara que não tenho fé nenhuma. Minha fé é nula. Eu, por exemplo, adoraria ter fé. É um dos meus projetos, ter fé em algo. Mas gente que não tem esperança, pessimista, me dá um ódio. Até porque eu sou um pessimista. Eu acho que a humanidade... Hoje a gente vê um vídeo de um cara tacando um cavalo de uma ponte, porque o cavalo se cansou no meio de uma romaria. Ele pegou o cavalo e tacou de uma ponte. Você tem como ter esperança nessa humanidade, mas é preciso ter. É preciso ter, porque senão nada acontece. O pessimista, que eu sou de nascença, mas sou um otimista conceitual, eu odeio o pessimista, porque o pessimista é um cara que quer pensar que o mundo inteiro não vai funcionar para justificar ele não fazer nada para que o mundo funcione. Então, eu acho que a gente tem que ser otimista, mesmo se a gente não for um otimista de base, para a gente poder ter esperança. Porque, de verdade, no Brasil que a gente vive, com o que a gente vê, com o endossamento público de um presidente nojento, a última coisa que nos resta é a esperança. Sempre que eu converso com umas pessoas assim e falo, as coisas vão melhorar e tal, a pessoa fala, não vai nada, não tem como dar certo e tal. E eu sempre falo, é porque você pra pessoa, é porque nós, seres humanos, geralmente a gente pensa nas mudanças no nosso período de vida aqui na Terra. Então as pessoas pensam assim, no meu período de vida não vai mudar nada. E a gente esquece que o nosso período de vida não significa absolutamente nada. Nesses 5 bilhões de anos de planeta Terra, os nossos 90 não significam nada. E eu sempre falo que você tem que pensar numa coisa maior. Se a gente voltasse a 200 anos e falasse para os escravos, calma, vai dar certo, eles iam falar, nunca, não tem como melhorar, isso aqui é um horror. Se falasse para os gays, se falasse para as mulheres, vocês um dia vão conseguir... Ninguém consegue pensar muito no futuro mais distante que a nossa própria vida. Isso é um pouco também ter uma esperança, ou é meio desesperançoso saber que durante a nossa vida muito pouca coisa vai mudar para melhor? Eu acho a comparação que você fez, ela é perfeita, porque é o seguinte, tem um ditado africano que diz, vá rezando, nós vá fazendo. Eu acho que é a melhor síntese da função da esperança. Eu tenho meus momentos de perder a fé na humanidade, mas eu me coloco num lugar do que seria algo próximo de um realista esperançoso. Eu gosto de olhar a realidade, mas eu gosto sim de torcer para que as coisas vão para o melhor caminho, né, mano? Minha mãe me diz desde quando eu era muito pequeno, para baixo todo santo ajuda. Então, vamos ter um pouco mais de fé. É interessante pegar esse lugar, Fábio, que você falou dos escravos e pensar que 2 séculos atrás, né,
E essas pessoas, elas estavam em uma das experiências, se não a mais desumanizadora de todas, mas ainda assim essas pessoas não perderam a esperança. Por que eu te digo isso, né? Eu estou falando de São Paulo. São Paulo, aqui na Penha, tem uma igreja que se chama Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França, tá ligado? Essa instituição, esse prédio, ele foi construído pelos escravizados em 1802. E na entrada dessa igreja tem uma placa. 1802, a gente está no meio da escravidão, na experiência do Brasil. E ali eles escrevem que a intenção de se construir aquele prédio e de se reunir é justamente pela esperança de um dia a redenção chegar e o sol nascer para todas as pessoas, o sol da liberdade nascer para todas as pessoas. Então, essas pequenas coisas miúdas, como se juntar, cuidar uns dos outros, isso vai semeando a esperança num grupo pequeno, incentiva outros grupos, e a esperança é uma coisa muito contagiante, sabe, meu mano? Por isso que eu acho que não dá pra gente olhar e pensar, por exemplo, como se, sei lá, como se Deus fosse um serviço de atendimento ao consumidor, entendeu? Que é o maior lugar onde a maioria das pessoas coloca Deus como se fosse um grande serviço de atendimento ao consumidor, né? Não tá do jeito que eu gosto, então Deus não existe, tá ligado? Agora, quando você se considera beneficiado pela realidade, obrigado, meu Deus sempre acompanhou tudo que eu fiz todo o tempo, Deus é bom o tempo todo. Eu vi algum tempo atrás, eu vi um tiozinho, mano, um velhinho. Ele plantou milhares de exemplares de árvore aqui na Zona Leste de São Paulo, entendeu? A parada foi tão ampla que ele teve que fazer um parque, tipo, transformar isso num parque. E uma repórter estava entrevistando ele para falar sobre essa atitude dele isolada, individual. Não teve apoio de instituição nenhuma. Um belo dia ele levantou e falou assim, cara, quer saber? Eu vou plantar umas árvores aqui. E ele foi plantando durante anos, mano. Plantou. A repórter entrevistando ele responde de uma maneira tão grandiosa que é totalmente desassociada dessa lógica imediatista a qual a gente está sujeito, onde as pessoas acham que, por exemplo, se uma mudança radical não acontece em 30 anos é porque ela não vai acontecer nunca. Isso é uma grande mentira, cara. Olha a quantidade de pessoas no planeta que tem. Uma história precisa correr para as pessoas sentirem que aquilo tem que acontecer. O que eu falo desse tiozinho é o seguinte, a repórter pergunta para ele, por que você fez isso? Ele olha para aquelas árvores e fala de algum exemplar, algum dos exemplares da árvore, ele falou assim, ó, essa árvore demora 300 anos para ficar adulta. Você já pensou, quando alguém passar aqui daqui a 300 anos, como que isso aqui vai estar bonito? Ele não tá fazendo aquilo por ele tá fazendo aquilo ali por nós, mano, tá ligado? E fazer as coisas por nós demora mais tempo, sabe? A esperança tá nesse lugar, mano. Às vezes ela parece uma utopia, mas ela é uma utopia para nossa geração, que observa o problema de uma determinada distância. Para a próxima, ela vai ser menos uma utopia. E assim sucessivamente. Até que chega um momento onde um grupo de pessoas pode tocar aquela utopia e dizer, agora nós vamos sonhar com o degrau de cima. Ô pai Francisco, já que você está na roda, e acabou de ter a linda Madá, ter filho, as crianças, há esperança nessa nova geração, há esperança, ter filho e olhar que a humanidade continua, bota o ser humano com algum tipo de contato com as próximas gerações. Fala um pouco dessa esperança que o filho pode trazer. Eu acho que filho é um renascimento, um acontecimento cujo sentido é fazer as pessoas renascerem. O pai renasce, a mãe renasce, os avós renascem, né? E você sabe que eu estive pensando, Fábio, que os homens que eu conheço que têm muitos filhos são todos homens que têm um traço em comum. Eles gostam da vida. Não são, às vezes, assim, os melhores pais, às vezes não são nem bons pais, mas gostam da vida. E eu gosto da vida. Então, para mim, está tudo no lugar certo, assim. Eu sempre achei miseravelmente triste uma atitude machadiana diante da vida.
Eu me refiro aqui à última página do grande romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde Machado termina o romance com a seguinte frase: não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Né? Repare, eu acho Machado um dos maiores escritores de todos os tempos, de todo o mundo. Mas eu nunca gostei disso, assim. Eu fico com a morte de um filósofo francês, que é o Jacques Derrida, que eu nem gostava tanto dele assim na vida dele, não, mas ele morreu muito bonito, cara. Ele deixou um bilhete para os filhos, e o bilhete terminava assim: afirmem sempre a vida. Isso aí o cara descendo para a cova. Afirmez toujours la vie, afirmem sempre a vida, né? Então, para mim, filhos têm esse sentido, assim, de um filho é sempre uma reafirmação da vida. Agora, isso para mim não tem muito a ver com a esperança, não, viu, Fábio? Eu estou muito me sinto mais próximo do João e do Fábio nisso. O Emicida, é engraçado que eu tenho, para mim, o Emicida como um sábio, né? Eu sou um filósofo, mas eu considero o Emicida um sábio. Sábio está acima de filósofo, assim como mestre está acima de doutor. Mas hoje ele falou um pouco como profeta, né? Com metáforas e tudo, assim. E o João, por sua vez, fez o que eu considero assim, uma glosa de uma famosa frase de um filósofo, que, se eu não me engano, é o Antônio Gramsci, filósofo favorito do Olavo de Carvalho, que o Gramsci falava do pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Eu acho que o João falou foi muito isso. Essa é a minha atitude diante da vida, assim, porque a esperança, ela não é de ordem nem da razão, nem da vontade. A esperança é a crença de que alguma coisa boa vai acontecer, mas é uma crença que não tem fundamento nem numa análise racional das condições efetivamente existentes, nem, como o Fábio insistiu, no empenho que o sujeito faz para que a coisa aconteça, né? E a minha atitude diante da vida é muito mais uma atitude de razão e de vontade e de moral. Por isso, não é uma esperança, não faz muita parte do meu vocabulário. Eu prefiro outra palavra que o Fábio usa, que eu li numa entrevista sua recente, viu, Fábio? Se eu não me engano, você falou assim: é preciso sonhar sempre. E para mim o sonho é fundamentalmente diferente da esperança, porque o sonho é desejo e ação. E aí sim, é preciso sonhar sempre. Em algum momento dos altos e baixos que você já passou, perdeu a esperança, ou parou de sonhar, ou falou, ou olhou e não viu um futuro para si? Acho que sim. Acho que tiveram momentos que eu... Não de desistir ou de achar que não ia dar certo, mas assim, cadê a saída? Sabe? Por onde é que eu saio? Isso é uma das coisas que mais me motiva hoje, porque eu lembro de ver entrevista de pessoas, sei lá, pode ter alguém que esteja vendo o nosso programa agora, e como eu já estive, e falando, caramba, as pessoas estão aí vivendo suas vidas e... Sei lá, eu já me encontrei em labirintos, assim, em lugares que eu achei que eu... Não sei. O que te trouxe? Mas eu já tive, sim. Mas o que te trouxe de volta, então? Desculpa, eu te interrompi, porque eu achei que você tinha parado. Não, você não me interrompeu. Eu acho que é o tempo, né? A gente tem que aprender a ser paciente com os nossos processos, né? E eu acho que eu tive. Assim... Bom, primeiro que eu já vivi milhões de situações diferentes na minha vida, assim, das coisas mais incríveis, das coisas mais extraordinárias, para momentos de extrema solidão e momentos de... está falando de esperança,
eu poderia chamar de desesperança, né? É. Então eu já tive assim muitos momentos diferentes e eu não sei, eu acho que por todos eles eu passei. Cada coisa me trouxe uma virtude diferente. Eu acho que tudo hoje faz um sentido. Eu acho que eu sou o aprendizado de tudo isso que eu vivi. Não sei, eu não sei. Eu acho que tem realmente assim uma questão. Falo de novo em espiritualidade porque eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. Eu acho que tem uma grande diferença entre fé e certeza, né? Porque fé é não ter dúvidas, né? E eu não tenho certeza de nada, absolutamente nada. A gente está discutindo a esperança. Eu acho que esperança enquanto metas é até válido, assim, mas eu tenho que trabalhar o meu dia de hoje e não ter dúvidas de que o que eu estou construindo hoje vai me trazer um bom resultado amanhã, né? Eu não tenho certeza de para onde eu estou indo, eu não acho que há caminhos desenhados, eu não acho que há... Eu tenho muita dificuldade em ter metas, por exemplo, porque eu acho que tanta coisa pode me surpreender nesse caminho se eu tiver escuta, se eu tiver aberto para o novo, se eu tiver aberto para os acontecimentos, se eu me der a chance de conhecer novos mundos e não sei, eu tenho trabalhado nesse sentido, Sim. assim, de muito respeito a diferença de opiniões, a ser mais tolerante, e acho que isso tem me trazido mais conhecimento, assim. Mas quando eu falo espiritualmente é porque é um conhecimento de vida, não é um conhecimento literário, não é um conhecimento específico, é um conhecimento do meu lugar nesse mundo. Da Então, experiência adquirida, assim, né? então, quando eu lembro, por exemplo, de um dia eu vendo um programa de televisão e falando, cara, como é que essas pessoas estão conseguindo viver? E hoje a gente está aqui, eu sei que tem gente que está vendo a gente, que está vendo, que está sentindo isso também, né?